Foi o Senhor quem me cantou boas notícias anunciar ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no dia de sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, estimado seminarista Carlos Eduardo, hoje é o terceiro domingo do tempo comum. E há alguns poucos anos, o Papa Francisco estabeleceu que no terceiro domingo do tempo comum fosse celebrada por toda a Igreja uma jornada, um dia em honra da Palavra de Deus. E ele estabeleceu hoje como domingo da Palavra de Deus. E nós precisaríamos
seriamente no início deste ano, nós precisaríamos examinar a nossa consciência sobre a palavra de Deus. E nós deveríamos fazer este exame buscando responder duas perguntas. A primeira pergunta: o que é a palavra de Deus para mim? E a segunda: qual o lugar da palavra de Deus na minha vida? O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a sua revelação. A palavra de Deus é Deus mesmo que diz à humanidade quem Ele é. É bem verdade que, se nós ainda que não conhecêssemos a palavra de Deus, se nós não tivéssemos a palavra de Deus, se Deus não tivesse se revelado, é bem verdade que, olhando o mundo ao nosso redor, nós iríamos de algum modo conhecer a Deus. Porque Deus, ao criar o mundo, Deus deixa quase que as suas impressões digitais no mundo. Assim como o artista, criando uma escultura de barro, inevitavelmente deixa impressas nela as suas digitais, Deus, criando o mundo, deixa as marcas de sua bondade no mundo. E o ser humano poderia conhecer a Deus. Porém, Deus mesmo quis se revelar. Deus mesmo, através de sua palavra, quis dizer quem Ele é, o que nós somos e o que Ele espera de nós. Então, amados irmãos e irmãs, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, é para nós a mensagem de amor de Deus. A Bíblia não é um livro arcaico, escrito milênios e milênios atrás. A Bíblia é atual, pois ela carrega em si a potência, a força da palavra de Deus, que recria, que faz novas todas as coisas. Por isso, sempre que ouvimos a palavra de Deus, nós podemos repetir como Jesus no Evangelho: hoje se cumpriu para nós esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Cada vez que a palavra de Deus é proclamada, o tempo de Deus paira sobre nós. Nós entramos neste contato e nesta experiência com Deus. E a segunda parte da pergunta: e qual o lugar da palavra de Deus na nossa vida? A palavra de Deus está relacionada com o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E não se pode amar aquilo que não se conhece. E nós conhecemos a Deus pelas Sagradas Escrituras, por sua palavra. O lugar da palavra de Deus na nossa vida deve ser o primeiro. A palavra de Deus deve ser a bússola capaz de nos retirar desta floresta escura que é a vida e abrir-nos à imensidão do paraíso. É com esta bússola, a palavra de Deus, que nós poderemos cruzar os horizontes deste mundo e entrar na eternidade de Deus. Nós precisamos ser mais práticos ainda. Nós que frequentamos a missa todos os domingos, que participamos das pastorais, que temos funções na igreja, nós corremos o risco de esquecermos a palavra de Deus. Nós corremos o risco de que a palavra de Deus se torne tão casual para nós que não damos a ela o verdadeiro lugar. Por isso,
precisamos ser concretos. Quem sabe, a partir de hoje, nós colocaremos como meta da nossa vida, como meta espiritual para este ano, a leitura diária da Palavra de Deus. A Igreja Católica, muito organizada, a Igreja Católica, mãe e mestra, ela divide ao longo de 3 anos as Sagradas Escrituras. E se nós lêssemos todos os dias as passagens que a Igreja propõe para nós, propõe para a liturgia, ao longo de 3 anos, ao cabo de 3 anos, nós teríamos lido completamente as Sagradas Escrituras. Ler o Evangelho diariamente, mas não apenas ler como quem quer se informar de um fato, como quem quer conhecer algo. Ler em oração, ler transformando a leitura num diálogo íntimo com o Senhor, pois, através das Escrituras, nós podemos fazer muito melhor a nossa oração, pois a oração não é outra coisa senão diálogo, e nas Sagradas Escrituras Deus nos fala, e nós poderíamos responder a esta proposta de Deus, a este convite de amor, a esta mensagem que vem a nós com o único desejo de nos tornar as pessoas mais felizes do mundo. Na Bíblia, amados irmãos, nós encontramos o segredo e a receita da felicidade. E o segredo e a receita da felicidade é ter os olhos fixos em Jesus. É fazer de Cristo o ponto de referência para todas as nossas atitudes. É transformar Cristo o modelo da minha vida. É tornar Cristo o paradigma principal da minha existência. E assim, como ouvimos na primeira leitura, a alegria do Senhor será a nossa força. Porque através de Cristo entramos em contato com a verdadeira alegria. E a alegria consiste em saber-se amado e saber que cada um de nós é convidado no modo que Deus pede, no modo e onde Deus nos colocou. Cada um de nós é convidado a responder este amor de Deus. Amor se paga com amor. E nas Sagradas Escrituras nós mergulhamos na imensidão do amor de Deus. O Evangelho de hoje, se vocês prestaram bem atenção, ele é composto por 2 partes. A primeira parte é um prefácio, é uma introdução que o evangelista São Lucas colocou no seu Evangelho. Ele diz que muitas pessoas tentaram colocar por escrito os acontecimentos que eles viveram. E agora também Lucas, depois de acurada pesquisa, de cuidadoso exame e estudo, também ele decide colocar por escrito, de modo ordenado, o Evangelho. E interessante que São Lucas diz para quem ele escreve o Evangelho: decidi escrever de modo ordenado para ti, ó excelentíssimo Teófilo. Quem seria este Teófilo? Quem seria e qual alegria não teria essa personagem que tem o seu nome no Evangelho, esta pessoa para o qual o Evangelho foi escrito e que as gerações todas irão olhar para o Evangelho e lembrar que o Evangelho foi escrito para este tal Teófilo. Na verdade, Teófilo não é um nome próprio. Na verdade, Teófilo
é a comunidade cristã. Na verdade, cada um de nós é Teófilo. A palavra Teófilo, ela é composta por duas outras palavrinhas gregas, Theos e Philos. Theos significa Deus e Philos significa amigo, amado. Pois o Evangelho é escrito para o amigo de Deus. E cada um de nós, através do Evangelho, se torna amigo de Deus. Pois amigo é aquele que dá a conhecer aquilo que vive. Pois amigo é aquele que faz outra pessoa participar de sua vida e de sua intimidade. E no Evangelho nós participamos da vida e da intimidade de Cristo, que veio ao mundo para me salvar, que assumiu a cruz para que a minha cruz pudesse ser fonte de vida, de salvação, de felicidade eterna. Por isso, amados irmãos, supliquemos a Nossa Senhora, ela, serva fiel da palavra de Deus, ela que, ouvindo a palavra de Deus da boca do anjo, disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que ela nos ensine a ouvir a palavra de Deus e a meditar, transformando em vida da nossa vida o que ouvimos e praticando, para que também nós sejamos na vida do outro palavra de Deus. A este propósito, Madre Teresa de Calcutá dizia: o mundo não lê a Bíblia, o mundo não lê o Evangelho, mas o mundo te vê, cristão. Sê tu, no meio do mundo, uma Bíblia, onde as pessoas possam se encontrar com Deus. Amém. Creio em Deus Pai, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição